Atos 7:39, Estevão, na sua defesa, quando ele estava diante do tribunal e que ele estava para morrer, ele vai justificar a sua fé, ele vai justificar o porquê ele estava ali. Ele diz assim: mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, falando de Moisés. Pelo contrário, rejeitaram e em seu coração voltaram para o Egito. Sabe o que acontece? Tem muita gente com o coração voltado para o Egito. Tem muita gente que caminhou, e a liberdade não é a liberdade de pessoa, a liberdade não é de coisas novas, porque talvez você até mudou de vida. Você encontrou a Jesus, você começou a caminhar, e você chegou até aqui, mas só que você está aqui, o seu corpo está aqui, mas o seu coração e a sua mente está escravizada no Egito. Quantos de nós não vivemos essa questão, olhamos para trás e ficamos com saudade do Egito? Era isso que aconteceu com esse povo. Deus entrou e indicou, libertou eles, diante de um monte de milagres, diante de atuações poderosas. O povo estava livre, o povo estava caminhando para Canaã, para a promessa do que Deus tinha, mas o seu coração e a sua mente escrava voltavam para o Egito. O povo estava livre, mas o seu coração e a sua mente era escrava. Coloque a mão na sua cabeça essa manhã. Quero orar. Todo espírito de escravidão, toda mente escrava do passado, toda saudade do que já passou, Senhor, ó Deus, eu repreendo agora, Pai. Senhor, ó Deus, ó Pai, toda vez que pensar, Senhor, ó Deus, ó Pai, em retornar, em regredir, ó Pai amado, está repreendido, ó Pai, no Teu nome, ó Pai. Tira toda a servidão de mente, toda a escravidão de mente, ó Deus, ó Pai, nessa hora, em nome de Jesus. O povo era livre, mas a mente era escrava. Deus tinha um destino à frente, mas só que ele olhava para trás. Deus, ele tinha enviado os espias foram e falaram: nossa terra é boa, essa terra produz, essa é a terra que Deus vai nos dar, é uma terra que mana leite e mel. Nós tínhamos a promessa à frente, mas o povo, diante das dificuldades, eles começaram a murmurar para Moisés e falaram: será que não é melhor a gente ter morrido no Egito? Estou com saudade de comer alho, pepino. E Deus tinha dado uma colheita, tinha dado uma terra que iria produzir por si só. E isso tem acontecido nos nossos dias. Pessoas estão aqui, diante de um banquete, e essa manhã na nossa reunião de oração, o irmão falou: ei, existe um banquete posto aqui. Aleluia. Ei, quem consegue entender isso? Existe um banquete posto aqui nesse lugar. Existe um banquete disponível para você. Você não precisa voltar a querer comer alho e pepino no passado. Você não precisa querer voltar para a vida de anteriormente. Você não precisa querer voltar para aquilo que você fazia antes, porque Deus, Ele está disponibilizando um banquete para você. E era isso que o povo não entendia. O que havia no Egito? Escravidão, sofrimento. O que causava aquilo ali? Trabalhos forçados, violência, falta de liberdade. Era isso que acontecia na nossa vida no Egito. Nós achávamos que éramos livres, mas na verdade nós éramos presos. Nós achávamos que éramos livres, que tínhamos uma vida boa, que vivíamos bem, mas quantos de nós não conseguíamos chegar em casa? Quantos de nós com a família destruída? Nós temos saudade do passado, porque na verdade o passado para nós às vezes é uma ilusão. Nós olhamos aquilo ali com saudosismo, porque nós olhamos para as coisas boas e esquecemos que um dia nós quisemos sair de lá.
Nós esquecemos que um dia nós não aguentávamos mais, e assim como o povo no Egito, ele começou a clamar e falar assim: eu não aguento mais isso. E Deus, ele entra e age em favor deles. Ei, é assim que você deve se lembrar. Para de pensar com saudosismo do que passou, mas lembre-se que um dia você quis sair de lá. E é isso que deve nos movimentar. Todas as vezes que você olhar para o passado, você deve se lembrar do que foi o passado para você, da família destruída, da tua vida destruída, de coisas que não andavam, de coisas que não progrediam. Mas nós temos a tendência de olhar com saudosismo. Nossa, mas como era bom. Mas como, nossa, isso daqui, ei, para. O povo do Egito caiu nisso. Eles olhavam com saudosismo. Lembravam do alho e do pepino, da fartura, da comida, mas esqueciam que eram escravos, esqueciam que não tinham tempo, que sofriam, e que chegou o momento que ele pediu por liberdade. Nós temos que entender isso, nós temos que deixar isso fresco. David Simmons, um metodista, ele diz: quem olha para trás, com toda certeza, também voltará para trás e ficará ali. Quem olha para trás, com toda certeza, também voltará para trás e ficará ali. Quando enfrentamos dificuldades em nossa experiência no deserto da vida, pode acontecer de pararmos de louvar e começarmos a desejar voltar às coisas das quais Deus já nos libertou. Os israelitas ansiaram e cobiçaram um passado fantasioso. Se nos dermos a essa prática de ficar olhando para o passado, poderemos reacender o fogo do desejo e da paixão. Neste jogo, Satanás geralmente ganha. Quando nós olhamos para trás, como Hebreus 10:39 diz, o retroceder é perdição. O retroceder é perder. Tem gente que vive mendigando do passado. Porque tem consciência, sabe o que passou lá, já sabe o que vai esperar de lá. Ei, Deus tem coisas novas para você. Deus está falando para você, vai avante. Para nós é mais confortável nós sabermos que nós vamos comer aquele miguelento, comer aquela coisa, sabemos que no mesmo momento vai ter aquilo ali. Mas Deus ele está falando, ei, vai para coisas novas, vai para o desconhecido. Para de olhar para trás aquilo que você já passou e comece a se lançar naquilo que eu quero fazer na sua vida. Para de olhar daquilo que aconteceu, para de olhar para aquilo que passou, mas comece a lançar-se para as coisas novas, para as novidades, para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Saia dessa zona de conforto. Se nós não deixarmos o nosso passado, nós matamos o nosso futuro. Se nós não deixarmos as coisas que passaram, nós não vamos conseguir progredir.